Já se falou muito por aí de mistérios encontrados em jogos, mas não se fala muito de jogos inteiros que são um completo mistério. Afinal, existem trabalhos no mundo dos games que tanto a sua produção quanto elementos dentro dos próprios jogos carregam várias lendas ocultas e mistérios não solucionados. Então é por isso que no vídeo de hoje eu peço a vocês que me acompanhem nessa jornada para conhecer alguns jogos obscuros com histórias ocultas e misteriosas. E sem mais enrolação, vamos direto para o vídeo. Há vários meses atrás, eu fiz um vídeo indo a fundo na história de um dos jogos mais infames da história, sendo o clássico Hong Kong 97. Nele, eu mencionei brevemente um movimento bastante esquisito na cena underground de produção de jogos no Japão, onde os desenvolvedores criavam jogos baseados em tragédias reais. No vídeo eu mencionei o obscuro jogo chamado The History of Kamikushiki Village, que é um jogo que se baseou em um culto apocalíptico bastante infame na história japonesa, chamado Aum Shirikyu, fundado em 1984 por um homem chamado Shou Kazahara, que foi responsável por um atentado no metrô de Tóquio em 1995, que matou 13 pessoas e feriu mais de 5.000. O culto também ganhou notoriedade por ter produções próprias criadas para promover as suas ideias, sendo uma das mais famosas um anime que conta a história do seu fundador. E isso fez com que o próprio The History of Kamikushiki Village fosse considerado mais um produto feito pelo culto, mas na verdade ele foi feito apenas como uma sátira. Mas esse não é de longe o único jogo feito no Japão baseado em uma tragédia que ocorreu no país, sendo que existem dois em particular que têm uma história de produção bastante nebulosa. O primeiro deles teve envolvimento direto de Kolum Kurosawa, o criador de Hong Kong 97, e ele se chama Nevada's Blade. Ele é um jogo que replica um atentado que ficou conhecido como o assassinato de Sasebo, onde uma garota de 11 anos que ficou conhecida na internet como Nevada Tam matou a sangue frio uma colega de classe dentro da escola onde elas estudavam em 2004. O caso é conhecido na internet por ter virado um meme na época em que ele aconteceu, gerando até fanart sobre o atentado. Pois é, mas falando do jogo em si, ele é bem direto ao ponto, colocando o jogador na pele da Nevada Tam com um simples objetivo de recriar o crime. E além do envolvimento do criador de Hong Kong 97, nada mais se sabe sobre o desenvolvimento do jogo, e existe apenas uma única gameplay dele disponível. E além desse caso, outro assassino japonês que também ganhou não um, mas 2 jogos baseados em sua atrocidade, foi o Mamoru Takuma, que era um zelador que matou cerca de 8 pessoas em uma escola primária na cidade de Ikeda em 2001. E assim como o caso da Nevada Tam, esse incidente também se tornou um meme, porém apenas na internet japonesa, já que o caso não se tornou tão conhecido no ocidente. E este status de meme foi o que fez esses 2 jogos existirem. O primeiro deles é chamado Mamoru Takuma Straight, que é um jogo em side-scrolling que você controla o assassino tendo que desviar de obstáculos, eliminando policiais que estão impedindo o seu caminho, enquanto coleta partes de corpos. O segundo é um jogo feito no RPG Maker chamado Mamoru Takuma Forever RPG. Contudo, eu não encontrei nada desse jogo em específico, além de uma screenshot, o que é meio estranho, já que dizem que o jogo já foi bastante comentado. A única evidência do jogo que eu encontrei está disponível em uma thread de um board de fãs de Yuminiki, chamado o Boa-chan, onde o anônimo que postou a foto também disponibilizou um link para o Mega, onde teoricamente estava disponível o jogo, mas hoje o link não está mais funcionando, então é possível que o jogo esteja perdido, porque pelo menos eu não encontrei nada.
Em meados de 2018, um jogo começou a ser comentado em posts no 4chan e no Reddit, principalmente após ele aparecer na última camada de um iceberg de conspiração que foi postado no 4chan. E em todas as vezes que ele era comentado, várias teorias da conspiração eram atribuídas a esse suposto jogo, que parecia não ter nenhuma informação dele na internet. Ele se chamava Channel Online e seria teoricamente um MMO focado em interação entre os jogadores, que era muito inspirado em jogos como Worlds.com e Second Life. E como vocês podem ver aí no fundo, o jogo possui uma arte um pouco desconfortável e meio bizarra, já que tudo no jogo é em preto e branco e ele é habitado por personagens com designs bem bizarros. E toda essa obscuridade do jogo gerou várias lendas acerca dele, como o jogo ser uma espécie de ponto de encontro de vários criminosos, principalmente caras que querem fazer coisas erradas com crianças. E ele só era acessado através da Deep Web, quem diria, né? O que fez até o jogo ser relacionado ao infame Sad Satan, que é um jogo que você provavelmente já ouviu falar. E ainda no 4chan, um usuário disponibilizou um link que teoricamente levaria até o download do Channel Online. Porém, o link na verdade levava para uma página do itch.io de um jogo chamado Caracas, criado por um usuário chamado Ulvin. E vendo o jogo em si, ele não tem muito a ver com o Channel Online, apesar de ter um estilo gráfico que lembra bem vagamente o jogo em questão. E se descobriu depois que o jogo apareceu uma lista postada no Reddit de jogos que possuíam pouca informação online que foram listados em um outro iceberg. E ao passar do tempo, evidências começaram a aparecer de que todos aqueles jogos tinham algo em comum, já que grande parte deles possuíam gameplays postadas em um canal do YouTube chamado Sent, que é um canal que é bastante misterioso à primeira vista, já que ele parece ser especializado em trazer jogos extremamente obscuros e bizarros para o seu canal. Inclusive, ele postou uma gameplay de um dos jogos que estavam sendo buscados, que era chamado apenas de E-Comercial, que parecia um jogo feito no RPG Maker com uma arte um pouco parecida com a do Channel Online. Mas a questão é que Sent é na verdade um cara chamado Ulvin Webplans, que de fato estava envolvido no desenvolvimento de Channel Online, além de também ter um dedo nos outros jogos misteriosos que foram listados naquele post do Reddit. E também se acredita que ele está envolvido no próprio Caracas, mencionado anteriormente, já que o nome do criador deste jogo é muito parecido com o nome de Sent. Sent inclusive postou a única gameplay de Channel Online conhecida no seu canal em 2016 como um vídeo não listado. O Channel Online inclusive tinha a previsão de ser lançado em 2017, porém parece que o desenvolvimento do jogo foi encerrado, sendo que a única coisa que temos dele é essa curta gameplay de 2 minutos postada no canal do Sent, o fazendo ser um jogo perdido. Mas esse caso ainda não acaba por aqui, já que o youtuber Nexpo conseguiu entrar em contato com Sent, que trouxe mais informações sobre o Channel Online, onde ele disse que o conceito do jogo surgiu em 2014 e inicialmente o projeto se chamava Lemuria, e o Channel Online seria um jogo feito em conjunto com um cara apenas chamado de Q, o qual teria informações mais concretas do jogo. E o Sant disse que ele seria uma pessoa que poderia ser encontrada andando por vários jogos obscuros MMOs, como um chamado Digital Space Traveler, sendo que o Channel Online seria uma espécie de homenagem a esses jogos de MMOs antigos. E esse suposto Q é apenas encontrado em uma gravação de um usuário do YouTube chamado Boxcar JK, onde ele fala com um jogador dentro do Digital Space Traveler que seria o Q, que estava jogando esse jogo em uma época onde praticamente ninguém mais o jogava, bem perto do fechamento dos seus servidores em 2018. E qualquer outro vestígio de Q em toda a internet parece ter desaparecido, fazendo com que mais informações acerca do Channel Online ainda permaneçam um completo mistério. No ano
ano de 1993 é lançado para o MS-DOS um jogo conhecido como Helios. Ele era um jogo com visuais que chamam bastante atenção pela sua psicodelia, sendo constituído apenas com formas geométricas e fundos que parecem ter saído de uma trip de LSD. Em Helios, o jogador controla uma esfera dentro de uma espécie de labirinto, onde ele tem que coletar itens, resolver alguns puzzles e passar de fase. E fora os seus visuais únicos, o jogo em si não tem nada demais, e ele seria só mais um jogo extremamente obscuro dessa época, que seria jogado no ostracismo, com pouquíssimos jogadores o conhecendo. Mas o que faz com que esse jogo seja conhecido por uma parcela da internet até hoje, é uma afirmação do seu criador que parece ser uma coisa muito absurda para ser real. O criador de Helios é um programador chamado Sam Michael Puckett, que é o fundador e aparentemente o único funcionário de uma desenvolvedora chamada Albino Frog Software, que era localizada no estado da Flórida. E tanto a empresa como Puckett possuem outros jogos no seu currículo além de Helios, sendo o último lançado um jogo chamado Trichrome, lançado em 2013. E além disso, Puckett também é acreditado por ser um dos programadores do jogo do Tom e Jerry lançado para o Nintendinho. Enfim, contudo, mesmo sendo creditado como criador de Helios, Puckett afirma que ele não foi o real criador do jogo, mas sim que ele foi feito por aliens. Sim, aliens. O programador dizia que em uma noite chuvosa, em maio de 1993, ele foi visitado por um OVNI em sua casa na Flórida. Ele inicialmente avistou uma luz verde brilhando do lado de fora da janela da sua casa, e de lá saiu um ser exatamente igual a ele, o que fez Puckett desmaiar com o choque de ver ele mesmo na sua frente. E quando ele finalmente acordou, o jogo estava lá, completamente jogável no seu computador. E ele ainda afirma que a única coisa que ele fez foi colocar a tela inicial e os efeitos sonoros. Fora isso, o jogo foi completamente feito por essa entidade alienígena. Inclusive, para algumas pessoas, isso seria um forte indício que o jogo seria uma espécie de arma extraterrestre feita para hipnotizar os jogadores para um propósito ainda desconhecido. O que é bem parecido com a clássica lenda do jogo Polybius, que seria um jogo feito pelo governo americano para fazer experimentos na população. Puckett também disse que o jogo veio em duas partes. A primeira é o Helios e a segunda se tornou a sua sequência, o Helios 2, que ambos são praticamente o mesmo jogo, só que Helios 2 tem uma dificuldade bem maior do que o primeiro jogo, além de algumas mudanças gráficas pequenas. E também o Helios 2 é um jogo que ninguém conseguiu zerar, já que além dele ser extremamente difícil, ele aparentemente tem um bug que impede do jogo ser finalizado, sendo que é possível afirmar que o jogo na verdade está incompleto, não tendo um final real. E o que deixa essa história ainda mais misteriosa é o fato de que Sam Michael Puckett simplesmente desapareceu da internet, já que todos os seus meios de contato, como seu e-mail, aparentemente foi abandonado há muitos anos atrás, o que faz com que o contato com ele para elaborar mais a sua história seja praticamente impossível. Mas há quem acredita que essa história que seu jogo foi feito por aliens é nada mais do que uma jogada de marketing para tentar alavancar a popularidade do seu trabalho e da sua empresa, já que os seus outros jogos não chegaram nem perto da popularidade que Helios teve. Mas independente disso, Helios é com certeza um jogo bem misterioso por si só. Então eu acho que é isso. Esses foram jogos obscuros e misteriosos que eu decidi trazer nesse vídeo. O que vocês já acharam deles? Já conheciam algum dos mencionados? Deixa aí embaixo nos comentários. Também não se esqueça de deixar um like no vídeo e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. E por fim, espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais!